Screw the heck out of you. I am usually referred to as the Master. Oh, is that so? Universally. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, que tem muito medo do boneco demônio de plástico, Thaís Alves. Mas ela, quem não tem medo daquele negócio? O boneco demônio, cara. Que negócio é aquele? Eu vou ter pesadelo hoje, certeza. O pessoal que fala, não, porque o Weeping Angel, o monstro aterrorizador. Que Weeping Angel, cacete? Vocês já viram Não, o boneco, o bebê demônio de plástico? Bebê demônio de plástico. Gente, que medo daquele bicho. E pior que assim, aparecem vários closes, né? Daquela cara dele horrenda. Deus me livre, cara. Não tem condição aquele bicho, não. É muito feio. Né? Pelo amor de Deus. O cão. E os bonecos de plástico da roupa amarela também são bem assustadores, vai. Mas peraí. Mas o demônio é mais. Mas peraí. Mas eles são só creepies. Eles são esquisitões de circo. É. O bebê demônio de plástico é um bebê demônio de plástico. Sabe outro nível. Sabe aquele negócio que tinha manchete de jornal de antigamente? Tipo, bebê demônio nasce não sei aonde? Isso! É tipo isso, só que de plástico. Exato. Em Doctor Who. Exato. E nos anos 70, que vai ficar mais diabólico ainda. Mais trecheira. Quanto mais trash, mais assustador, né? Essa é a verdade. Lembrando que trash, quando a gente fala, é um compliment, não é um xingamento. B is for better, né? Filme B de better, né? Better. Mas a gente falou um monte de coisa, falou do bebê demônio de plástico, falou da galera cabeçuda com terno amarelo e não falou o que a gente veio fazer aqui hoje. A gente veio revisar o primeiro arco da 8ª temporada da série clássica Coisa boa. Terror of the Autons. Coisa maravilhosa. O terror dos Autons. Exato. O horror dos Autons. Pode ser também. Né, os dois terror funcionam. E horror, enfim. Exatamente. Temos aí um arco de estreias, muitas estreias. Um arco de estreia tripla, na real, né? Porque a gente tem a estreia do todo-poderoso, querido, maravilhoso, incrível, melhor personagem de todos, Mestre. Todos amamos! Estreia de uma das melhores companhias de todas, Joe Grant. Todos amamos! E também do menino Mike Yates. Mike Yates! Que é bem legal. Unity, né? Falou que é da Unity, a gente já tem aquele carinho especial nos corações. A gente finalmente teve agora tem a dupla do Bento, porque Bento e Yates pra mim é uma coisa só. É uma entidade, é um item, na verdade. Eles não são iguais, né? Eles são bem diferentes, não, são bem tanto diferentes. na personalidade quanto na cara, mas é porque Benton e Yates, pra mim, andam meio lado a lado sempre. Eles estão sempre trabalhando muito próximos, junto com o Brigadeiro ali, com o resto do pessoal da Unity, né? Então é sim mais um acréscimo aí ao time Tardes da época, né? Não é mais o soldado número 3. Agora é alguém que tem falas, que tem nome, que tem sentimentos. É mó legal, né, cara? E assim, a gente tá começando aí uma temporada que a gente já até falou aqui algumas vezes, que vai ser excelente, não é verdade? A 8ª temporada é uma das minhas favoritas. Sem sombra de dúvida. É uma das melhores temporadas de toda a série, de Doctor Who inteiro. É o contraponto que a 8ª temporada moderna foi meio mais ou menos. É mas mesmo. A da clássica como você gosta de falar, como é que é aquele negócio? O creme do... puro creme do milho. É o puro creme do plástico. Exatamente. Essa 8ª temporada é muito bom. Mas enfim, você já sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar aí de episódio muito bom, estamos todos empolgados, porque era o terceiro doutor, é isso, né, cara? Maravilhoso. Empolgação é maravilha. A gente vai dar aquela parada pra beber nossa água em copos de vidro, porque, né, depois do episódio de hoje a gente já fica meio assim, e a gente já volta pra falar de Terror of the Autons. É isso aí, vamos lá. Demos largada então na 8ª temporada de Doctor Who, depois de um finale magnífico, magnânimo, incrível da 7ª temporada. Já começamos a 8ª aí também em grande estilo, com um arco, Terror of the Autons, que ele serve muito pra mostrar pra galera que assistia como você ainda pode ter elementos que você já tá acostumado com elementos novos. Por exemplo, a gente tem a Era do Terceiro Doutor começando com Autons. Spirit from Space. Exato. E aqui a gente tem Autons de novo, tipo, mais um primeiro episódio com Autons, mas diferente do Spirit from Space, ele é, completamente diferente. É outro tom, é outra pegada. Os Autons aqui, eles são usados mais como uma ferramenta do que como o mal principal. Apesar de eles estarem no título, o carro-chefe desse arco não são os Autons. É o mestre. Com certeza, né? Os Autons da linha Spearhead, eles eram entidades, assim, autônomas, né? Eles estavam fazendo aquilo... Autônomas. Eles estavam fazendo por eles mesmos. Sim. E agora eles são apenas uma ferramenta que o mestre encontrou ali pra manipular geral e tudo mais. Sim, então, o grande vilão aqui é o mestre. Não é como se eles fossem
total e completamente descartável, é só uma ferramenta na mão dele, mas é de se conver que não é ele, o ponto principal não são eles, é o mestre. Tipo, já não é mais são eles. as maquinações do mestre que implicam em tudo. Tanto que esse arco começa, não é com os Auto aparecendo. É o justamente mestre com o mestre. aparecendo. Tá lá o circo rolando, né? Esse circo itinerante, né? Os leãozinhos. A gente vê um shot do leão, um elefante, não sei o quê. E do nada a gente escuta o barulho da Tardes, aí a gente não entende nada, porque a Tardes não tava defeituosa, Tá tava quebrada toda requenguela lá, o que aconteceu? tá toda paradinha. E do nada aparece ali um caminhão, né? Ele parece um trailer, na real. Eles chamam de... Como é que é? Horsebox, né? Eles chamam de horsebox. A gente vai chamar aqui de trailer. É um carreto. Pra facilitar o carreto. Carreto. É o carreto do mestre. É o carreto do mestre. Liga pro carreto do mestre, manda um zap. Fazemos carreto, né? Pô, você é maior por dentro, imagina um carretão pode crer, né? desse. Entrega rapidão também, porque vai de um lugar... Não, Se bem que melhor agora não, né? carreto, Agora né? não, porque o doutor sabotou. mas Agora enfim. já era. Mas então, a gente vê aí o caminhão aparecendo e de dentro dele sai esse cara que não tem nem muito... não tem muito rodeio, assim. Aparece o dono do circo, chega lá e fala: "Ô, que isso, estaciona esse negócio aqui, você tá maluco? Quem é você?" Ele fala: "Me chamam de mestre. Me e você vai me chamam obedecer." de mestre, olha Aí ele: só. "Eu não vou te obedecer coisa nenhuma." Ele: "Não, você vai sim, fulano." E ele já manda a real pro cara. Seu nome verdadeiro é esse. Ele: "Como assim?" Ele: "Seu nome verdadeiro é esse. Eu sei o que tá passando na sua mente." Então, assim, esse é um Já arco. manda uma hipnose no maluco. Ele começa... De cara, ele já começa a mesmerize todo mundo. Não é a melhor introdução de personagem? Eu ia falar justamente isso, porque Gente! nesse arco, se você tiver só esse arco pra você ver, vamos supor, eu não sei, porque eu tô vendo na série moderna, eu tô vendo o mestre, eu não sei da onde eles tiraram tantos elementos pro mestre, esse negócio. Daqui, Ele menino. usa a máscara pra se disfarçar, ele Sim. nunca morre, ele... Miniaturiza a pessoa. Ele miniaturiza a pessoa, ele hipnotiza. Da onde eles tiraram tudo isso? Se você só tivesse um arco pra ver na sua vida, se você visse Terror of the Autos, É isso. você já tem tudo isso nesse arco. Todos esses elementos já foram introduzidos na primeira vez que ele aparece. É muito bom. Em 1971. Esses elementos, eles continuam até hoje com o Sacha Dhawan, entendeu? E passou por todos os outros. Sim, cada Todos os outros tiveram esses elementos e foram acrescentando Sim, outros, cada um com né? suas peculiaridades, né, particularidades, mas todos seguindo dessa base do Delgado. Assim como todo doutor, querendo ou não, tira um pouquinho do Hartnell, né? Sim. Se baseia... Claro, você pode falar, mas o Matt Smith, ele viu os arcos do segundo, o Mas Capaldi, o ele segundo gostava pegou muito, do Hartnell ele gostava também. muito do terceiro, exatamente. Mas no fundo, A todo base- mundo acaba pegando um pouquinho da base, que é o alien excêntrico que viaja na tarde, que sempre tem um companion. Isso foram coisas estipuladas pelo Hartnell. 1000%. Assim como todo e qualquer mestre que vem pós-Delgado, por mais diferente que ele seja, a gente tem aí mestre caveira, mestre criança, mestre velho, mulher, tem tudo. Todos vão pegar elementos do Delgado. Com certeza. É assim, esse episódio estabelece demais as bases. Sim. E as bases são tão fortes, são tão bem construídas que elas funcionam até hoje. É que é Funcionam construído- em qualquer história, É que né? é construído com plástico, né? E plástico demora a deteriorar. Por isso, cara. Não é plástico biodegradável, entendeu? Exatamente. Não tem essa muito de bom. plástico. O mestre, ele não quer esse negócio de plástico ecológico. O mestre tá cagando pra isso Tá porque nem aí. esse episódio também tem... Praxeus, né? Pois é. Esse episódio, ele tem, né? Episódio arco, enfim. Ele tem um temperinho, um tiquinho de crítica social. Porque tem uma hora que o mestre fala... Claro, que ele sim. fala, mas por que o plástico? Ele fala, plástico tá em todos os lugares. Não tem um lugar que não tem, que tem plástico, né? Tem uma hora que o doutor ele é atacado de novo, né? Assim como Mais uma vez. como o Spearhead ele é atacado pelos tentáculos da Conceição Estene, É, aqui ele é atacado pelo fio do telefone. fio do telefone. E é o telefone tinha fio antes, tá, gente? É por isso. Esse ainda era bom, porque antigamente eram aqueles que eram em espiral. Esse é uma linhazinha, Esse uma é cordinha. retinho. Mas a cordinha embrulha nele, aí o brigadeiro fala, o que houve? Ele fala, se tem auto envolvido, a Conceição Estene controla plástico. Olha isso aqui. E aí o brigadeiro fala, realmente, tem plástico em todo lugar. Em todo lugar que você vai tem plástico. Crítica social foda aí já nos anos 70, Pois é, né? pois Pra é. falar, essa porra não é biodegradável. A gente esse falou... negócio vai dar problema. Na verdade, eles nem falam desse lance de biodegradável, eles Não, não estão nem aí. não, O lance não é, falam, não falam. plástico está envolvido em tudo. Tudo tem plástico. Não, se E é por isso que é o vilão perfeito, né? Pois é, porque essa é aquela propriedade que Dr. Who tem de pegar o banal, pegar o comum, o do dia a dia Isso. e transformar num monstro. Porque assim, não é
a força que veio do inferno e as trevas. Não, amiga, não. é plástico. Só que o problema é que tudo, o copo que você bebe água é plástico, a sua TV tem plástico, Computador, celular, tudo tem plástico, tudo cara. você pensar, gente, é uma loucura. Então é muito gostoso essa coisa do pegar o trivial e transformar em algo vilanesco, em algo Sim. ameaçador, né? Sim. É a essência de Doctor Who. Pois é. E já que fomos apresentados ao mestre, também somos reapresentados ao doutor em sua nova roupagem. Literalmente, porque ele tá com roupas novas, Ele né? tá com aquele As casaco novas roupas do bonito. As novas roupas do doutor. É, pode esse crer. primeiro de veludo vinho, né? É, bonito. é bonito e a capa também mudou, ela tem aquele detalhe roxo ali, Aham. né? Bem Nesse arco ele usa duas. pomposo. Ele usa duas roupas, né? Tem a de veludo, acho que é azul marinho ou preto, que é mais escura. É. Mas ele começa com a de veludo vinho. E sim, ele tem a capa com aquela coisa magnífica púrpura. Púrpura, Roxo, não é verdade? Que é a marca de grandes homens, né? É verdade, é verdade. E aí também temos um novo laboratório para o doutor. Sim, Que até é mudar os estúdios ali. de novo, tiveram várias coisas novas, né? Claro. Por exemplo, a gente tem o laboratório do Doutor novo. A gente vai ter a Unity usando roupas novas. Quer dizer, na real, os soldados normais, eles estão usando a mesma roupa verde de sempre. É. O brigadeiro, ele para de usar aquela roupa bege feiona e começa a usar uma farda mó bonita. Bonito. É. Homem bonito. Homem bonito mesmo. Homem chique, Pois é. né? Homem formoso. E pra completar aí o círculo de Falando coisas... em chique formoso, bonito, né? De coisas novas que a gente é apresentado aí, temos Joe Grant, Que é- a belíssima... Que é um cristal a ser protegido, né? cara? cristalzinho até hoje, maravilhosa Katie Manning, amamos Katie Beijo, Manning. Kate Manning. Espero que você esteja ouvindo isso, entendendo nosso português. Manda os beijos lá pra gente no Twitter sempre. Ela interage muito Ela com é as muito pessoas, boazinha, né? cara. Ela é Ela é muito muito vovó maravilhosa. fofa. E aqui, né, claro, bem jovem aí. A atriz Menina, tinha né? 24 anos. É, novinha. Mas dizem aí em mídia expandida que a Jo tinha 19, na verdade, Ah, na sim, história. sim. Mas a atriz tinha 24 anos na época, né? E ela é uma querida, ela chega, ela é super fofinha com o doutor. E ele, no começo, Exatamente. não quer muito, não. Porque isso é legal também. A gente vê o arco falando sobre o que aconteceu. Assim, não foi... Ah, essa aqui é a Joe, a sua nova companhia. Ah, beleza, dane-se, aconteceu. Não, o doutor Não, lógico que fala não. da Liz diretamente. Ele- Sim. Quando ela chega, ela se apresenta, o doutor fala, não, quero não, senhora. Ela, não, o quê? Não quero não, minha filha, pode ir embora. Por quê? Ah, você não é a moça do chá? Não, eu sou o Joe Grant, sou nova assistente. A moça do chá. Margaret Stewart, vem aqui. Que história Que é porra essa? é essa, brigadeiro? Cadê a Liz? Que não sei o quê, eu preciso de alguém qualificada. Ah, não, mas eu tenho estudo de ciência, eu sou perita nisso e daquilo. Não, tudo bem, minha filha, calma que eu tô conversando aqui. Cadê a Liz, porra? Não, a Liz pediu afastamento, ela foi embora. Ela não vai voltou rolar, pra Cambridge. Voltou pra Cambridge, sua nova assistente é ela. Não, não quero, então não quero ninguém. Pode ir embora, minha filha, tchau, não quero saber. E aí E o dois brigadeiro... segundos depois já tá pegada. Não, porque o brigadeiro, ele faz uma forçação ali, porque ele fala, bom, então você que vai dar a notícia. Não, ele fala, você não quer? Tá bom, eu posso mandar. Eu enxoto ela, mas quem tem que passar o O memorando é você. memorando é você, né? E aí aí- arrega, né? É muito bom. Não, aí ele fala assim, tá bom. Então, Joe, Vamos aí. deixa pra lá, né? Ele Não já... consegue, aquela carinha não deixa. O rostinho angelical de Joe Grant não permitiu. E a verdade é que o doutor também, ele é legal. Ele tem os coração mole, os Os coração coração é é mole. Mas a real é essa, tipo, é endereçado o assunto de por que a De Liz não Liz, está é. mais lá. Ele fala que ele precisa fala, de uma "Better let's." cientista. Ele precisa de uma pessoa que é da ciência. Eu preciso Sim. de uma cientista comigo. Alguém qualificado. Né? Qualificada. E ela fala, olha, eu tenho outras qualificações. Eu sei criptografia, eu sei abrir várias coisas. Ela tem o... Explosivo, uma porrada de coisa. né? Desativar explosivos e tal. E uma das especialidades dela, que inclusive é muito explorada nesse arco, é o lance dela conseguir abrir fechaduras, abrir Lockpicking, cofres. é. Ela faz esse tipo de coisa. Pode crer, tem isso, eu nem lembrava. E, tipo, essas coisas são úteis, né? Então, assim, beleza. Ela realmente ela não é uma cientista, mas ela tem outras skills. É. Entendeu? Ela não é uma completa Ela não é preparada. uma cientista que nem a Liz, mas ela é uma boa companion, né? E apesar do brigadeiro falar que, tipo, ela tem contatos Em high place. em lugares altos. Tem isso, é verdade. Ele fala assim, por que você trouxe ela? Ele fala, ela conhece gente importante. Então, Friends in basicamente, high o places, que deve ter acontecido? A Liz falou, vou voltar pra Cambridge. Aí o brigadeiro falou assim, eu vou precisar de uma assistente pro doutor. Alguém conhece alguém aí? E alguém deve ter recomendado. Rolou um QIzinho ali, ela entrou. Sim, sim. Mas não é que ela seja desqualificada, não. Ela não é Não, uma pelo estagiária, contrário. tá, gente? Ela é uma profissional qualificada. Sim. Ela só tem habilidades diferentes da Liz Shaw. Só isso. Mas ela é bem útil, assim. Ela se mostra muito capaz.
e ela se mostra muito, assim, ela consegue encaixar legal ali com o pessoal da Unity. Ela trabalha bem com eles, entendeu? Então eu acho que por conta disso que o doutor... Ela também, é espertinha. Ela é espertinha. Tipo, o doutor já curte ela. No fim do arco, você vê que eles já estão super amigos. Tem muita gente que fala, pô, mas ele é meio babacão com ela no começo, mas, cara... Mas não é o não choque. É babacão, é o choque porque, pô, a minha amiga sumiu, agora vem encontrar uma substituta, que história é essa? E é muito rápido, assim, ele não fica meio arco. Não. Logo ele já se afeiçoa a Jo Grant. Pois é, a Jo é essa que, infelizmente, acaba sendo cooptada pelo mestre aí no começo do arco também, né? Pois é, menino. O que a gente vai descobrir do mestre nesse começo de arco, né? Primeiro, que ele tem o Tissue Compressor Eliminator, né? Que é o encolhedor, o raio encolhedor. O raio encolhedor. Não raio, mas... Miniaturizador. É o miniaturizador, o apetrecho dele, né? Que a gente é um tem gadget, agora. né? É um gadget. Assim como a chave de fenda sônica tá pro doutor, assim como o Tissue Compressor tá pro mestre. Isso. A gente já viu que, tudo bem, o mestre já teve a chave laser, mas a chave laser é coisa nova, usou um pouquinho. O lance dele sempre foi encolher gente. Encolher gente, ele curte. Ele curte o sadismo de encolher gente, e ele já faz isso de cara, que ele encolhe um candango ali da fábrica de plástico um dos cientistas e bota na marmita. Isso! Na marmitinha. Bota na lancheirinha do cara, Então né? a gente vê que ele tem esse lance de encolher e tem o lance de hipnotizar, e quando a Jo vai ali no ambiente que ele tá, porque... Pra variar, o mestre ele também usa dos seus incríveis disfarces nominais, que ele fala, eu não sou o mestre, eu sou o Coronel Masters. Eu sou o Coronel Masters. Not related. Não somos parentes. Não somos parentes, é bem isso mesmo, né? E aí, quando a Jo vai ao encontro dele, ele já manda eu sou o mestre, vai me obedecer. Aí ela, aí ele, ó, você vai sair daqui, você vai fazer não sei o quê, você não me viu, você nunca vai falar de mim. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Fica catatônica aí. Isso, exatamente, né? O que tá acontecendo aí, né? O mestre, logo no começo do episódio, a gente já descobre que ele roubou o troço da consciência Nestene. Lembra aquela bola que tinha no Spearhead, que era aquele plasticão que tinha Nestene dentro, que vão achando vários cacos dela? Exato. O mestre conseguiu uma. Isso. E aí ele vai usar aquela torre ali pra espalhar esse sinal. Espalhar o sinal Nestene pra controlar todos os plásticos. Isso, exatamente. É por isso que ele diminui lá, miniaturiza o cara. E bota na marmita. Ele bota uma bomba no lugar, o doutor consegue dar uma desarmada na bomba. Ele bota várias e é muito interessante porque a cada passo que o mestre tem que dar, e isso vai perpassar os 4 episódios desse arco, se tem alguém no caminho dele, ou ele manda uma hipnose, ou ele mata. Sim. Ele não tem escrúpulo nenhum, tipo... Tá no meu caminho? Tá atrapalhando o meu plano? Tchau. Porém... Ou eu domino ou eu elimino. Sim, com certeza. É isso. Mas tem uma coisa também que o mestre ele não consegue fazer direito nesse arco. Não ele consegue. perde o fator surpresa. Porque que é o lance? Ele baixou na terra e ele tá fazendo as maldades dele lá. Numa situação onde ele conseguiria fazer isso, ele ia chegar pelo doutor por trás e esfaquear o doutor, fazer uma parada desse tipo. Só que antes dele conseguir se revelar ali da surdina, chega um outro senhor do tempo. Pois é. E avisa pro doutor, que é Verdade, que é mó legal. Sem nome. É meio Mary Poppins, né? Que ele voa no céu, aquela coisa. Ele é engraçado que ele faz um barulho da tarde e ele aparece do nada, sem nada. tarde, sem nada. Não, eu acho que é o chapéu. E ele paira. A tarde é o chapéu. Ai, cacete, deve ser. Não, tô brincando. Mas ia ser legal se fosse. Ia ser maravilhoso. É muito do nada, né, cara? Aparece esse senhor do tempo aí e avisa pro doutor. Fala, ó, querido, seguinte, eu sei que você tá preso na Terra, sem ressentimentos, mas tem um outro cara dos nossos aqui. Ah, quem é? O mestre. Ah, eu não tem nada a ver com o mestre, eu não quero saber ele. Não, mas ele quer saber de você. Cuidado que ele foi melhor que você em tal coisa. Ah, mas ele é um renegado. Você também. Ele fala assim, e eu lá quero saber de um renegado? Tô nem aí, né? Aí o cara fala, deixa-me lembrar que ele foi melhor em ciência cósmica do que você. Aí ele, não, é que eu era meio lentinho. Ele fala, eu era slow developer. Slow learner, slow sei lá. learner, tipo, eu só demorei mais pra aprender, mas não significa que eu não aprendi, Eu né? era lentinho. Eu era lentadinho do doutor. Depois a gente descobre mais coisas, né? Na verdade, nenhum dos dois era muito bom. Os dois renegados, né? E ele tem mesmo esse aviso desse senhor do tempo que aparece, não tem nome. E brota, a verdade é essa. Tipo, nos créditos, sei lá, Time Senhor do Lord. Tempo. Tipo, não tem nome, ninguém sabe quem é. Inclusive, trabalho de casa pra vocês que estão ouvindo aí, vamos fazer disso um exercício de criatividade? Qual o nome desse Senhor do Tempo? Mandem pra gente. Mandem pra gente aí no Twitter. Quero respondendo saber. o tweet desse podcast.
Muito bom também, quero ter ideias, né? E é isso, né? Ele consegue ali, o mestre, dominar a Joe naquele momento, porque ela tá investigando ele e ela é pega, infelizmente. Porque ela esbarra lá no negócio, aí ele vê ela ali, e é isso, né? Ele domina ela e fala, ó, você não sabe de nada. Pois é, o que acontece é o seguinte, tem esse troço do plástico rolando, né, que tá... O mestre, ele tá dando um jeito de distribuir várias coisas de plástico, aqueles... Narciso, Daffodils, né? Os Daffodils, as florzinhas amarelas de plástico. Ele distribui não sei quantas mil e tá na casa de todo mundo essa 450 mil florzinhas de plástico. 450, 350, um negócio assim. E o lance é que o dono da fábrica de plástico, ele já tá mesmerizado pelo mestre. Que o mestre chegou, já dominou. Sentou na mesa dele e falou, amigão, quem é o dono aqui? Ah, sou eu. Não é não, sou eu. Inclusive, ó, agora você trabalha pra mim. Pá, trabalha. Ó, aqui, pra não dizer que eu não sou ruim, e aí que ele dá o bebê demônio de plástico. O bebê demônio de plástico, porque é isso, né? Ele domina ali o diretor da fábrica de plásticos, que já, assim, cai na dominação dele sem nem pensar muito, ele é dominado rapidamente. Controle mental, não tem o que fazer. Exatamente. E aí o pai do cara, que era o diretor antes, mas que já está aposentado, não gostou muito dessa ideia, não. Meu filho está tomando decisões erradas. Eu deixei a fábrica pra ele, ele tá fazendo bosta. Do nada, o cara passa pra um outro maluco que apareceu ontem, né? Tipo, não tô gostando do que ele tá fazendo, né? E aí o mestre, pra dominar também esse cara, pra ele não atrapalhar os planos deles, ele deixa o boneco dentro do carro do velho. O bebê demônio de plástico. O bebê demônio de plástico. Lembrando aí que antes do bebê demônio, nós temos aquela fatídica cena do sofá. Exatamente. Poltrona, sofá, enfim. A gente fala de lixeira de plástico comendo Mickey, mas... Way before, gente. Poltrona de plástico comendo carinha aqui. Poltrona de plástico devorou o cara, pois é. E aí, beleza, né? A Joe tá dominada, só que ela chega na Unity, o doutor já percebe que tem alguma coisa errada com ela. Ele até fala, né? Que tem alguma coisa estranha o brigadeiro pergunta alguma coisa, né? Aí ele fala assim, controle mental não funciona 100%. Se a pessoa for muito teimosa, dá pra tirar. Pois é. E logo que ela chega na Unity, ela tenta explodir a Unity. Inclusive, ela tá com a bomba lá. Inclusive, esse é o cliffhanger do episódio 1 pro 2, né? Tipo, ela realmente está dominada e ela tenta explodir a Unity. E ela demora um tempão pra sair do trânsito. O doutor tem que fazer todo um trabalho mental com ela ali, pra ela conseguir sair desse estado, né? E aí ela fica se sentindo super culpada depois, tipo, tadinha, né? Foi mal, eu tentei explodir vocês e tudo mais. E aí ela fala, e o doutor tenta tirar a informação, tipo, onde ele tava, onde você viu ele, quem era, bababá, bababá. E ela fala do circo. Aí o doutor fala, vamos lá investigar. No circo. Afinal, e o circo é bizarro, cara. Não, o circo é... Nenhum animal foi machucado, eu acho. É um freak show. Mais ou menos. Depois a gente vai falar das curiosidades desse negócio. É um freak show como todo circo itinerante, né? Pois é. É que nem aqueles parques itinerantes. Esse dia eu tava falando com a minha mãe no telefone, aí ela me lembrou, a galera do Rio de Janeiro também lembra disso. Olha lá. Lá em... Como é que era no lugar lá que ela falou que tinha o Carrefour, que ela falou que ia? Jacarepaguá. Não, Jacarepaguá onde eu morava. É o Sulacap. Ali tem o Carrefour da Sulacap. Antigamente tinha um terreno baldio do lado que eles montavam um parque itinerante. Não era bem um circo, era um parque. E era uma desgraça, porque era tudo enferrujado. Mas as coisas eram todas caindo aos também, pedaços. Viu, gente? E esse circo aqui desse episódio, circo itinerante, é nessa pegada que assim... É nesse nível. É meio... Você deu um bom exemplo. É tipo freak show mesmo, assim. Mambembe. Não tem as aberrações de freak show nem nada, mas... Cara, tem os palhaços creepy pra cacete. Aí tem o Strongman, né? Strongman é um arquétipo de circo, né? Que é o homem forte que geralmente usa aquelas tangas de onça e tudo mais. Isso, gente. Tem também. E aí os cara, palhaços montam no doutor, né? começa a descer o cacete nele. É bizarro, cara. É bizarro, velho. E aí o doutor, ele decide ir pro circo lá investigar. E a Jo vai escondidinha na Bessie atrás dele, assim, né? Ela fica de cantinho, Ela fica de cantinho. E ele logo é pego pelo dono do circo ali, que usa o tal do Homem Forte pra dar uma chamada no doutor. Toby, não, Tony, negócio assim. Tony. É o Tony, exatamente. E ali ele fica preso e tal. E aí na hora que o dono do circo sai, ele até tenta negociar com o cara e tal, e não consegue, né? Ele fala assim, você é caladão, né? E o cara realmente não fala nada. E o cara não fala nada, ele bebe ali, né, o negócio. E aí a Jo... 1,5 m de Jo... Cara, ela derruba o cara. Porque ela é o move da Zoe. Pega a coisa mais pesada. Pega a coisa que quebra na cabeça do cara, o cara cai no chão, vamos, doutor, e ela resgata ele, sabe? Porque eles chegam... É muito bom. Eles chegam no circo pra investigar e assim, não... Qual o lance? Como o mestre já tá ligado que
o doutor poderia baixar ali um monte de coisa, então todo Claro. mundo já tá meio que de sobreaviso. Quando o doutor chega, nem dá tempo dele investigar muita coisa. Ele, né, tem o lance ali, aquela Ele maluquice, logo ele é pego. é. Como a Jo não foi pega, ela salva ele, o que mostra aí como ela é uma boa companion, né? Porque foi o que a Thais falou. Pois ela é uma é. menina de 1,5 m contra um cara do tamanho de uma porta. E ela consegue derrubar o maluco, libera o doutor. Sim. Só que aí tem um outro cara também. Pois é, e aí que é o grande problema, né? Na hora que eles escapam, rapidamente, o doutor, ele entra ali no trailerzinho do mestre e ele rouba um negocinho que a gente ainda não sabe o que é. Não, então, que é justamente isso. Porque apesar dela ter nocauteado o grandão ali, o Strongman, o Tony, Daí eles tem um saem outro daquele malandro... Ah, o cara da granada, é o verdade. O cara do oclão grosso, que ele entra com a granada, que é tipo um tubo. Aí quando ele entra, eu tô falando, meu Deus, é uma granada. Não faz isso, não joga, não sei o quê. Eles conseguem ali, o cara não joga granada e ele sai correndo da salinha que eles são Dessa presos. salinha. E quando eles encontram o cara do lado de fora, o cara tá caído no chão morto e tá com a mão sangrando. Porque ele tava segurando a chave, que era ali, a gente sabe que é do trailer, do caminhãozinho do mestre. E ele morreu segurando, então a mão toda sangrada, nojenta. Toda sangrenta. O doutor pega a chave, aí quando eles estão ali no corre, ele consegue entrar no caminhão, pega um troço e fica ali, tipo, toca um negócio. Só que a galera do circo ataca eles. E assim, vem geral. Não, palhaço, É um mob. malabarista, o elefante. Veio todo mundo. O cara do chicote, é todo mundo. Comitiva a comitiva toda. inteira é uma maluquice. E aí, qual o lance? A Unity já tá... Foi um massacre. não chega a ser um massacre, mas é bizarro. Poderia ter sido um massacre. A Unity manda reforço. Isso. Só que assim, chega um carro dando um driftzão, pega eles, só que um segundo depois que o carro sai, chega a Unity, que é o Brigadeiro, e o Yates. E eles falam, não, eles entraram no carro errado. Então, porque a Jo e o doutor, eles estavam tão ali, envoltos naquele monte de gente em cima deles. O carro abriu a porta, eles entraram, eles nem viram quem tava dirigindo. Porque assim, se você não viu o arco, o lance é o seguinte, eles estão fazendo um montinho neles dois. Montinho. Tem Não. 15 pessoas É uma em cima loucura, deles. vocês não estão entendendo. A pobre da Jo Grant, 1,5 m, coitada, né? Então, o carro chegou, abriu a porta, eles entraram, sem questionar, não viram quem tava dirigindo e foi-se embora. E Niki, eles vão, chega o carrinho, o pobre do carrinho da Unity. Não, é que é um carrinho azulzinho, azul, né? bonitinho, Isso né? é uma coisa... Por que não pegou um Jeep, né? Fica com uma charanga, não dá pra entender. Pois é, eu não sei, mas eu acho Um charmoso. carro de passeio, não é bonito, é bonito. Eu acho bonitinho. O lance é que eles são pegos por esse carro preto, né? Que eles estão achando que é a polícia. E aí que a Jo Maldo, ela fala, pô, mas peraí, Tá esquisito. por que a polícia pegaria a gente? Né? O que tá acontecendo? É melhor você checar isso aí. A doutor fala, amigos, cadê suas credenciais, né? Cadê o comprovante que você veio pra ajudar Me a gente mostra mesmo? seu... Quem mandou você? Nisso o cara vira... Quando o cara vira, é uma máscara de borracha. Quando ele puxa, é aquela cara morta de Cara de manequim. Alton, Deus me livre e Bizarra. guarde. E aí, É esse uma cara de Alton cliffhanger. diferente da do Alton do Spearhead, mas é cara de Alton também. É de plástico, só que bizarro. é uma cara lisa essa. É horrível, É uma cara meio derretida, é bizarríssimo, É assustador, né? É meio assustador. E aí, né, o pobre do brigadeiro e o outro lá ficaram pra trás. Tipo, ok, a gente tem que ir atrás deles, porque eles pegaram o carro errado, né? E eles que aí, salvam eles Não, dois, né? eles que salvam, porque essa é a hora da pedreira. Porque a Jo, na verdade, o que faz ela maldar o cara é o seguinte, ela fala, porra, mas peraí, ele veio salvar a gente? Veio. Mas pra onde ele tá levando a gente? Ela começa a Aí estranhar. eu tô falando, pra tal lugar, que provavelmente é o endereço do laboratório. Ela fala, não, mas a gente não tá indo, a gente tá indo pra uma pedreira. A gente tá indo pra um lugar saca, desconhecido. realmente. O Alton, né, por conta ali da maluquice, porque o Alton se revela, vai atacar eles, o doutor já manda um golpezão ali, e eles, não é que eu tô venusiano, não falam que ele só se atraca com o bicho ali. E o cara vai derrapando assim, e ele para numa pedra na pedreira, e ele fica preso no carro. Isso. E aí o doutor e a Jo metem o pé e saem correndo. Já sai correndo, pelo amor de Deus. E nessa hora, quem chega ao salvamento deles aí é justamente o Yates e o Brigadeiro. Sim, porque eles conseguiram ir atrás deles ali e tal. E na hora que o doutor e a Jo saem do carro, o bicho já começa a tirar, eles têm que... A mãozinha já desce, A mãozinha já desce, eles têm que se esconder ali no meio do mato, aquela pedreira, BBC, interior inglês, aquela coisa e a tal. prova aí que Dr. Who é um tokusatsu. Pois é. E é muito interessante essa hora, né? Não sei se alguém reparou, eu confesso que eu não reparei, eu tive Só que na voltar. segunda assistida, né? Que a pobre da Kate Man dá um trupegão ali no meio da correria, porque o terreno era super acidentado. Ela até fala ai! Aí ela e o vai Perk pega ela. mancando assim, né, tadinha. E aí, beleza, já corta pra eles ali escondido no mato, né?
Mato. Tadinhos, né? E beleza, a Unity chega, eles conseguem resgatar eles e tudo mais, dá tudo certo. E aí eles já voltam para o laboratório. E ali dentro do laboratório, o doutor tá com a pecinha que ele tirou da que é TARDIS o do mestre. desmaterializador. O desmaterializador Isso. da TARDIS. Do e mestre. aí, do mestre, que ele roubou da TARDIS do mestre. Aí a Jill pergunta, o que você vai fazer aí dentro, né? Que ele abre a TARDIS assim e ele vai entrar Porque na pra real... tentar usar. A gente tem ali o Brigadeiro, o Yates, o Doutor e a Joe, e o Brigadeiro tá traçando um plano. Ele fala assim, beleza, quem é esse tal desse mestre? Por que ele tá usando os altos? Porque, número 1, tal coisa. Vamos E aí o estabelecer doutor- um plano aqui, gente. Aí o doutor caga. O doutor, suave. E ele entra na tarde. Aí o Brigadeiro, sai da onde? Aí ele, você precisa de mim? Aí ele, sim, né? A gente tá trabalhando, querido. Vem pra cá. Aí ele, tá bom, vai, fala aí. Aí ele tá De cagando, de saco saco cheio. cheio. E ele fica Sabe meio que... quando você quer esboçar na reunião do seu trabalho, que você tá de saco cheio, mas você não pode? O doutor não liga, ele faz. O doutor tá quase mandando não podia ser um e-mail? Não foi inventado ainda, pode falar. Basicamente isso. E tipo, o brigadeiro fica pistola, tipo, caraca, Ele meu, sai da sala. eu sou a autoridade aqui, meu querido. Porque ele vai falando e o doutor vai quebrando as pernas dele. Aí ele fala, Aí tá tem bom. uma hora que o doutor até sai, aí o brigadeiro, eu ainda não terminei não, viu, meu querido? Aí ele, não é? Tá. Mó puto. Não, e o Brigadeiro fica puto também, que ele fala assim, tá bom, Yates, vamos terminar essa reunião na minha sala porque não tá dando. E ele Aqui sai... não dá. E aí fica a Joe com o doutor, ele fala assim, sabe, Joe, às vezes eu fico pensando que inteligência militar é uma frase que se contradiz. Aí ela até fala, não, peraí, você tá sendo duro, eles salvaram a gente e tal, não sei o quê. E aí que é o lance que ele vai consertar a TARDIS, aí ela fala, o que você vai fazer? Ele fala, isso aqui eu peguei emprestado da TARDIS do mestre, e eu vou botar na minha e eu vou meter o pé. Tchau. Beijos. Não dura 2 segundos, porque explode tudo lá dentro. Lógico. E aí ele fica desgraçado da cara, né? Chuta a TARDIS. Ela Fica fala, bravo. você tá sendo infantil. Eu gosto de ser infantil, não me saco, né? Me deixa. Me deixa. Eu adoro ser infantil. E aí ele fala, mas o que aconteceu? Ele fala, porque isso aqui é um desmaterializador de tipo 2, modelo 2, e o da minha TARDIS é um tipo 1, é modelo 1. A minha TARDIS não é igual à do mestre. Só que ele vê ali a limonada desse limão, que ele começa a rir, ela fala, o que foi? Aí ele, eu não consegui consertar a minha TARDIS. Mas no processo eu quebrei a dele, então ele também tá preso aqui. Agora ele não tem mais como desmaterializar, ele está preso na Terra. E é isso que, na verdade, vai ser um grande gancho aí para as próximas aventuras deles juntos, né? Sim. Porque como o mestre agora tá preso, ele não pode Isolado sair. forçadamente. Né? Tem isolamento social, né? Isolamento não pode, terrestre. Não pode, né? Então, agora ele está preso na Terra por conta do doutor. Bem feito, se ferrou. E aí... Chega aí no laboratório esse boneco, o boneco demônio, porque o boneco demônio atacou o cara lá na casa dele e ela dá o boneco de plástico pra eles investigarem, pra eles fazerem pesquisa, né? Fazer lá as coisas científicas. Chamar exorcista, essas porra. E aí Nikki, o doutor tá já de volta ao laboratório, tá examinando o boneco, é muito legal. Ele fala assim, bisturi. Aí ele abre. A pinça, por favor. Aí ele abre, ele vai mexendo. Forceps, né? Forceps. Ele vai mexendo ali no boneco e, na verdade, o boneco não tem nada demais dentro dele. Não é um boneco sólido. Não, é um boneco fofão, né? Não tem uma faca dentro que nem a Xuxa. Não, era o fofão que tinha faca. A Xuxa só falava em línguas mesmo. Tá, beleza. Bom, falar em línguas ela fala, inclusive várias línguas mesmo. Então, mas dizem que se você colocasse o vinil lá ao contrário, a boneca acendia o olho e tal. É verdade. O fofão era da adaga. Tá certo. O que me faz pensar que se tivesse tido invasão de Alton aqui nos anos 80 ia ser foda. A gente tava porque meio ferrado. o fofão ele tinha cabeça de plástico. Ele ia simplesmente arrancar a cabeça e ia ter uma faca. Olha só. Foda. Achei útil no caso dele, né? Pra nós não ia pegar muito bem. E aí, né? Olha, ele é feito de plástico sólido aqui, não tem nada demais nesse boneco. Eu vou continuar investigando pra ver se eu encontro alguma coisa, né? Ele sai da sala uma hora e fala pra Joe assim, não tira o olho dele não e não mexe com ele, porque a gente não sabe se essa porra tá controlada ou não. Não, pelo amor de Deus. Aí ela fala, não, tá maluco, eu nem mexer com esse negócio não, Deus te me livre. Deus me E aí, dibre. quando ele sai da sala, o boneco ganha vida, cara, e o lance é que assim... É muito bom. Aquilo ali, claro, é óbvio, As é uma pessoa devem ter vestida. ficado muito assustadas. É uma pessoa vestida, é uma little person ali vestida. Exato. E eles usam, isso é uma coisa que também é muito usada nesse arco, que é o lance da tela verde, amarela, É verdade. azul, enfim. O chroma key. O chroma key que tinha outro nome lá. CSO. E o lance é que, tipo,
tudo é estático, assim, aquela linha em volta do boneco e ele andando. Cara, é bizarro demais, cara. Eu vou falar esse uma boneco palavra, é muito diabólico, cara. Pra quem não assistiu, tem que assistir, porque é muito bom. Mas pra quem ainda não entendeu direito qual é desse efeito, eu vou falar só uma palavra, você vai entender. Chapolin. É, meio pegado. É os da mesma efeitinhos época. do Chapolin. Sim, é que é da mesma época. Exatamente, anos 70, né? A televisão tava experimentando ainda essa coisa de efeitos especiais. Então, assim, pra nós que temos uma TV, hoje em dia, qualquer TV que você tiver em casa, por pior que seja a sua TV, a gente já consegue ver mais... Ah, sim. É, a gente sempre fala isso, mas é. a gente consegue ver mais as... Fica detalhes, fica mais detalhado. A TV daquela época, gente. Lembrando aí que tinha gente que nem tinha TV colorida ainda. Sabe? Os arcos eram feitos em Technicolor, mas nem todo mundo tinha a tecnologia da Technicolor. É que o lance é o seguinte, isso também é uma parada que a Thaís mesmo, ela sempre fala, que é o lance do efeito de sentido. Né? Que tipo assim, beleza, é óbvio, gente, que ali não é um bebê demônio de plástico ganhando vida. É claro que é uma pessoa vestida num chroma key. Mas dane-se. Sabe por quê? Da mesma forma que hoje em dia você vê o Thanos ali aparecendo, tipo, não é. Aquele cara não tem 3 metros, não é roxo e não vaporizou todo mundo. É porque não existe ninguém efeito. assim. Não, exato, então. Não é? É efeito. É a mesma coisa. Tudo bem, é efeito antiquado e tudo mais, com certeza. Mas o efeito é passado, o sentido é passado, entendeu? A gente fica envolvido na história e a gente acredita que é sim a consciência Nestene ali... fazendo a coisa tomar forma e atacar as pessoas. Tipo, é legal, cara. É legal pra caralho. Mas é bem Chapolin os efeitinhos. Sim. E realmente, né? Ali o boneco tenta atacar a Joe. O Yates entra, já atira no boneco. O boneco ele fica todo quebrado. É verdade. E depois a Joe até fala pro doutor. Explode boneca com um buracão no meio, cai no chão sem perna. É verdade. Lembrei. Aí a Joe até fala, graças a Deus o Yates chegou e atirou nesse boneco, né? Tipo, ele fica todo cagado. E o Brigadeiro e o Doutor também são atacados por Autons ali. Depois todos eles se reúnem. É assim, gente. O laboratório do Doutor é o grande ponto de encontro das pessoas da Unity, né? É onde é a base, é onde tudo acontece mesmo. É tipo cozinha de casa antiga. Isso. Que era onde todo mundo se reunia. Cozinha da casa da avó. E é cozinha mesmo porque o Yates ele tenta fazer chocolate no laboratório do Doutor e ele fica pistola da cara. Você tá fazendo chocolate no laboratório? Você é louco? Você é louco, por Deus. E lembrando que o laboratório é sempre uma grande cozinha. É verdade mesmo. Que a cozinha também é um grande laboratório, na verdade. Olha aí, profundo. E aí, beleza, né? Tudo fica resolvido e tal, o boneco não vai mais atacar. E aí, o que acontece? Feio, cara. Toca o telefone ali do laboratório, o doutor atende e é o mestre. Essa é a primeira vez que eles se falam. Em tela, né? Só que eles não se veem ainda. E aí, eles estão conversando ali e tal. E aí o doutor é atacado pelo telefone, que a gente já falou. E ele sai gritando de socorro. Socorro, brigadeiro, socorro! O Pertwee faz aquela mano. É a mesma cara que ele faz quando é atacado pelo povo lá. É muito maravilhoso. Porque o Pertwee, ele é muito sério. Ele é um doutor mais sério, mas ele é expressivaço, de vez em quando ele solta um sorrisinho, mas é isso. Só que quando ele é atacado, ele faz umas caras muito cômicas, né? É que assim, quando ele solta bem. Ele fica bem engraçado. É muito legal. Lembrando que o Pertwee era um ator de comédia. Mas eu vou te falar, por mais que a gente fale, óbvio, se você compara ele com o Troughton, ele é muito mais sério. Sim. Mas mesmo assim, ele leva comédia pros arcos dele. Você vê que, por exemplo, a cena que ele entra na Tardes, tenta consertar e sai tudo esfumaçado, é muito bom. Engraçado. Ele faz aquela cara. Não, ele dá uma tossidinha, tipo, ele sai, e ele não sai tipo Stormy, ele sai assim devagarzinho, daquele... É muito engraçado. É engraçado, saca? É engraçado, é muito legal. Mas no geral ele é mais sério que o Troughton. Sim. O Troughton era muito mais livre, leve e solto. O Troughton era assim, tipo, gente... a gente vai Vamos ver... aí, go with the flow. A gente vai ver bem essa distinção quando tiver o Three Doctors. Né? E o Pertwee, ele é... O terceiro, né, doutor? Ele é muito mais controlado, ele parece que ele pensa melhor nas ações. E o Troughton, ele meio vai go with the flow, assim, tipo... Vamos ver o que vai acontecer. Ele é um pouco mais solto. Mas, de qualquer forma, né, essas horas que o roteiro dá a oportunidade pro Pertwee trazer algo cômico é muito gostoso. Muito bem, Essa coisa do ataque do fio de telefone é muito engraçado. E, de novo, é uma coisa simples, né? Tipo, isso é só uma coisa casual da sua casa. Hoje em dia, não tanto. Hoje não. Se bem que tem muito fio ainda em casa, né? Temos fios, plástico. Não de telefone, mas temos fios.
é uma coisa corriqueira. A tipo, gente todo sabe que mundo você tem usa a fio. extensão pra carregar o celular cara. e a extensão tem 3 metros. Pois é. Ela pode te é matar. 3 metros de assassino. Exatamente. O assassino silencioso da sua casa. Pois é. Todo É o mundo clássico. agora com medo de extensão de fio de 3, 4 metros de largura, né? Comprimento. Pô. Muito obrigado, Caraca, muito 3 obrigado. metros de largura é coisa pro É. cacete. E enquanto isso lá fora, né, gente, o mestre tá fazendo aí os seus moves, os seus esquemas, que incluem aí esse lance das flores, né, das daffodils. A distribuição de flores de plástico, né? E aqueles bonecos esquisitos lá. Com a cabeçona gigante. É muito bizarro. As pessoas na rua ficam... Cada uma vai pegando uma flor. Tipo, não tem nada de inofensivo numa flor. Elas pegam, elas saem É, porque tá sendo andando dado. com elas. E levam pra Inclusive, dentro de casa. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, porque eu tenho o meu cosplay de mestre é o do Delgado. Eu Sim. queria muito fazer a maleta com os narcisos de plástico, cara. Cara, muito, Apesar de muito não ser legal. ele necessariamente que dá, mas eu ia querer ter. Porque é algo planejado ali por ele, né? Aham. E todo mundo tá levando uma flor pra casa ali, aqueles bonecos estão Distribuído. distribuindo por ali, né? E aí o doutor, ele vai até a fábrica pra tentar conseguir alguma informação, pra falar com o diretor ali, que já foi dominado. Só que quando eles chegam, a fábrica foi desativada. Aí ele fala, nossa, mas isso aconteceu hoje, né? Vi aqui no foi muito calendário rápido. que aconteceu hoje. E eles veem uma flor ali, em cima da mesa. Um narciso. E aí eles levam essa flor pro laboratório pra tentar descobrir Pra analisar, ver qual é. Porque, por exemplo, né, na hora que o Yates fala que ele esquentou um chocolate ali no laboratório, o doutor levanta a hipótese de que o calor plástico pode fazer a reação, né? funciona por causa do calor. Só que aí ele fica tentando esquentar a flor e não acontece E não dá nada. nada, é. Aí ele fala, então vou descartar essa hipótese, não é o calor, Faz- é empirismo total. Tipo, peraí, vamos testar o calor? Não é o calor. Então vamos deixar essa flor aqui e a gente tem que ver o que tá acontecendo pra descobrir. E logo ele descobre, porque a Jo, ela usa um walkie-talkie Sim. pra mandar uma mensagem e Niki, ela está usando o walkie-talkie, a flor começa a se mexer sozinha e ela expele um troço na cara da Jo É um Graham. spray, o spray da morte. É lá. o spray da morte. Que ele joga um plástico na cara da Joe e se não fosse o doutor ali, ela ia ter morrido, porque Com por mais certeza. bizarra que seja a cena, é assustador, porque pensa, é um plastro de plástico que vai na cara dela que pega no nariz e na boca. Então, tipo, ela não tá respirando de jeito nenhum. Não, sufoca E aí o a doutor pessoa. joga um negócio ali, joga tipo um aerosolzinho, um negócio, aí ele consegue arrancar. E ela já tá toda sem ar, é. sem fôlego, coitada, né? E ele pergunta, você tá bem? Ela, não, tô assustada, mas tá tudo bem. Vamos aí, Tô conseguindo respirar e tal. Então, tudo bem. Mas aí ele se liga, então, não é o calor que faz a flor ativar. São ondas de rádio ali, né? E enquanto isso, o brigadeiro, ele já está armando toda uma operação, porque ele já ligou pra sabe... Força Aérea. Não, gente, É muito maneiro. é outro nível, né? Ele liga pra Royal Air Force, A né? RAF. Pra RAF, e ele fala assim: a gente precisa da ajuda de vocês. E eles Quebra essa aí. prometem mandar um auxílio em 1h30. E aí ele fala pro doutor, e aí o doutor fica pistola. Mas não é pra fazer nada demais, não. É só pra bombardear a pedreira. Só. Porque é lá que eles sabem que É. tá justamente o... Não é um caminhão, isso é tipo um trailer mesmo, um ônibus, na real. Sim, sim. Que tá com todos os caras da cabeçona, que são Isso. altos. Que são os E altos. com o dono da fábrica também. Só que o doutor, ele não aprova essa ideia, porque é aquilo que ele fala, né, dos militares, que ele não aprova essa ação, tipo... O doutor prefere 1000 vezes resolver as coisas na base da conversa e, tipo, deixa que eu dou meu jeito e vamos tentar fazer com que o menor número de pessoas possível se machuque, do que mandar a porra da Royal Air Force bombardear o lugar e matar um monte de gente. Que pode dar merda, é. Tipo, é força bruta, o doutor não concorda. E é por isso, na verdade, que eles entram em tanto atrito, né? O doutor e o brigadeiro. Porque o brigadeiro, ele sempre vai fazer as coisas pelo modo militar, que é a forma como ele sabe fazer as coisas. E o doutor prefere ir na base da conversa e eles ficam em atrito ali por conta disso. Independente, a Royal Force já tá vindo. E os caras vão até... A Unity vai lá pra campo, vai pra ficar de olho na ação deles, né? E enquanto isso, o doutor é visitado pelo mestre no laboratório. Pelo Aí grande é amigo dele. o inimigo. momento do grande embate. Essa hora é muito maneira. A gente vai ter vários momentos de embate deles dois, assim, ao longo da estadia do mestre do Delgado na série, que
que infelizmente sai cedo demais. Pois é. Das nossas vidas mesmo. Porque mó chato, tô falando Mó da saída chato, quando ele entra, mas o que a gente tem de episódio do Delgado é o que tem do Delgado, porque ele falece enquanto tava na série. Ele faleceu de acidente. Não faleceu no acidente da série. Não foi na série. Ele tava gravando um filme, uma parada de outra nem coisa. era de Doctor Who. Mas é aquilo, quando para de ter, porque infelizmente o Delgado não deixou. Mas, enquanto ele está aqui, a gente tem muito desses embates clássicos que eles entram um entre olhando o outro, aí do nada eles começam, ou puxam uma esgrima, ou é uma batalha de mentes, ou é uma batalha de bravata. É muito maneiro, cara. É sempre sensacional quando o doutor encontra o mestre. É sempre um grande momento. E dessa vez não é diferente. Né? Até é a primeira vez. Sim, até porque uma coisa que ajudava muito a química do doutor e do mestre ser boa é que o Delgado e o Pertwee na vida real eram melhores amigos. Eles eram muito próximos. Eles eram tipo super mega buddies. Sim. Então assim, eles estavam trabalhando, era um amigo trabalhando com o outro. Que então, gostoso, se eles estavam tretando, provavelmente tinha eles já tinham nesse brifado antes, como fazer. Claro. Já tinha rolado já. Eles têm uma química natural um com o outro. É muito bonito, né? É muito bonito se ver que, assim, eles eram muito próximos até na vida real e tudo mais. Então é bem legal. E aí, beleza, né? Ele chega ali e... Com o negócio, com a arminha já. Com a arminha já, né? Aquilo é o tissue compressor, o tissue compressor. E aí ele fala, né? Que pena, doutor, né? Que eu vou ter que te matar. É uma pena, por quê? Porque você é meu grande inimigo, mas você também... Vai perder a graça se eu te matar agora. Tipo, é com grande pesar que eu venho fazer... É sempre esse mesmo discurso, né? Eu não queria, mas fazer o quê? Não, assim, eu queria, mas no fundo não queria, porque aí vai perder a graça, né? Vai perder a graça. O que eu vou fazer depois que eu te matar, né? Mas minha vida perde sentido, né? Mas fazer o quê, né? Osso do ofício, querido. Mas a vontade é maior. Eu sinto uma vontade muito grande de te destruir, então... E, cara, é muito bom, porque ele tá... Aí o doutor fala, beleza, você vai matar mesmo? Vai matar? Aí ele fala, vou. Aí então vem, faz o seguinte, vem. se você usar essa arma aí pra atirar em mim, me matar, fazer qualquer coisa comigo, você vai se fuder no processo, que olha aqui, que eu tenho comigo. O que é isso? É o desmaterializador da sua TARDIS que eu roubei. Se eu explodo, essa merda explode também. Não, e aí você não sai mais da Terra. Ele já Terra. faz uma cara de, não, peraí, calma. Aí ele senta a Joe. Aí ele já aponta pra Joe e fala, vai, destrói, que eu atiro na Miss Grant. Na Senhorita Grant. Aí ele fala, não, calma, vamos aí. Vamos conversar. E aí a Joe, ela deixa vazar um pouco. Ela fala, ela dá uma escorregadinha. Não entrega nada pra ele, não. Porque ele fala, entrega pra mim, senão eu mato a Joe. Né? Aí ele fala, não entrega nada não, porque ele já tá na... Como chama? Na desvantagem, porque... a Força Aérea já vai bombardear a pedreira. Aí o doutor, não, Joe, não conta. Tadinha, ela é muito pura por nós. E outra, ela acabou de começar, né? Tipo, ali a entender como funciona ali a mecânica da coisa. E então... é muito bom, porque o mestre fala, é? Que bom saber. Então, ó, mudei um pouquinho os planos. Cadê seu carro? Vamos aí. E eles vão os três, né? Juntinhos pra pedreira. Vamos os três na Bessie. Ele vai atrás na Bessie apontando pra eles. É muito bom. Exatamente. Ali ele faz eles levarem ele e tal. E aí ele tá vendo, né, que o troço vai ser atacado ali. E no meio dessa confusão, desse pega pra capar, ele pega o desmaterializador da mão do doutor. Ele consegue tirar das mãos do doutor sim. O desmaterializador e tal. E aí o doutor... nessa hora eles são colocados dentro daquele ônibus lá dos caras de jaqueta amarela. E eles estão amarrados, né? Jaqueta não, paletó, né? Paletó. E eles estão amarrados com as mãos pra trás. E o mestre sai, vai fazer outra coisa. E aí o doutor e a Joe ficam, e agora, hein? O que a gente vai fazer? Mas isso é importante também. Na hora que eles chegam os três na Bessie, aí realmente eles estão presos e o mestre já vai entrando. Ele sai, Tá ali de guarita, marcando ali de binóculo e tal, o Brigadeiro, com o Yates, com o Bento, com todo mundo. Isso. E aí o Bento já fica, não, aborta a missão, não bombardeia, porque tem gente ali, tem inocente, não faz isso. E aí... ele tenta se soltar ali, né, o doutor. Ele até fala assim pra Joe, que pena que se soltar de amarras ou coisa assim não tá dentro do seu conjunto de habilidades. Aí ela, então, já que você mencionou, e sim. mostra a mão solta, né? Aí ele fala, aí ela vai lá, solta a mão dele e ele tenta mandar uma mensagem pra Unity que eu acho que é código Morse, né? Que ele vai mandando barulhos ou sons, eu não sei muito bem como é que funcionou. E ele vai mandando, né, as letrinhas uma por uma, aí o Brigadeiro,
Anota aí, ele tá mandando uma mensagem, né? É. E aí eles anotam e o lance é o seguinte, né? Ele fala das flores lá, ele fala que o mestre tá aqui, que não sei o quê. Então eles conseguem se comunicar de alguma forma durante esse ataque aí. E na hora que esse ônibus sai, eles conseguem, como eles já estão com as mãos soltas, né? Eles conseguem só pular ali do ônibus e saem. Sim. E conseguem escapar. Tem até uma hora que eles ficam sentados ali no meio-fio, né? Na hora que eles saem do ônibus. E aí a Joe fala assim: ai, meu tornozelo, né? Eu machuquei meu tornozelo e tal. Mas beleza, eles estão a salvo, eles conseguiram se livrar. Eles conseguiram se livrar ali das amarras do mestre. E aí o mestre já está naquela torre lá do início do arco, né? Que tem aquela. Como chama aquela antena grandona? Aquela antena que ele controla os Autons por ali. E aí eles sobem, o Doutor Brigadeiro sobe atrás do mestre. E esse é o grande momento, né? Enquanto isso... Da resolução final. Sim, enquanto eles estão lá em cima, Brigadeiro e Doutor, entre aspas, contra o mestre ali, não é uma luta física, mas... Não, o embate. Embaixo, o que tá rolando? Tá o exército de Alton ali, os caras da cabeçona, contra a Unity. Pega pra capar. E o doutor até fala, não adianta tirar, porque Alton é imune a essa merda, não então... adianta. Mas tá ali, tá rolando um embate ali embaixo. E assim, tá bem intenso o negócio. E enquanto isso, né, o doutor tenta ali negociar com o mestre. E o mestre, não, porque eu vou fazer, porque eu não quero saber, que não sei o quê. Aí o doutor fala, então, só tem um problema. Se você fizer isso... Você acha que eles vão ligar pra quem tá fazendo? Você vai se destruir no processo. Né? É basicamente vai rodar isso. todo mundo. Todo mundo vai rodar, vai destruir o planeta. Você tá dentro do planeta. Você não Gênio. pode sair daqui. Sério. Pensa comigo. Mestre. Não, e ele fala, tá bom, mas e aí, como é que eu vou fazer agora? O doutor fala, calma, é só reverter a polaridade do negócio. E é muito legal, porque esse finalzinho também mostra muito... coisas que acontecem na relação de doutor e mestre de vez em quando. Do tipo, eles são obrigados a trabalhar. Eles são obrigados a trabalhar juntos. Então ele fala, tá bom, doutor, então o que eu faço? É o próprio mestre que desativa os negócios. Junto com o doutor, né? Eles vão junto. Eles desativam ali, tal, E é muito bom, porque ele é muito rápido, né? Tipo, o doutor vai lá ajudar ratão. Lá, aí você vê, tipo, as antenas mexendo e tal, a energia não acaba sendo contida ali. E aí quando acaba, o doutor fala, ai, que bom, acabou. Aí o brigadeiro vira... Ele tá fugindo! Aí eles vão, pega ele! É muito ligeiro, é muito ratão, né? Eles descem a torre ali, né? Tem um cara que cai da torre jogada. Sim, tem um bonecão que cai da torre ali. E aí eles veem bonecão da vida real, porque era uma pessoa em tese. Não, pois é, mas com certeza foi um bonecão. Porque sim, é muito alto. Eles mostram a cena do corpo caindo, gente, não é possível que era um ser humano. E aí, tipo, o mestre, ele anda ali por trás do ônibus e aí ele sai de dentro do ônibus. Ele se refugia no ônibus, só que como a Yoni está ali, porque que é o lance? Na hora que o próprio mestre e o doutor desligam a parada, né, eles quebram a conexão com a consciência externa e tal, todos os bonecão da cabeçona, eles desarmam, eles caem no chão. Eles morrem, entre aspas, né? Perdem o poder. Eles param de ser vivos, eles viram só plástico. Isso, inclusive, é importante porque nesse arco os Autons falam. É verdade. A consciência externa fala através deles. É verdade. Enfim. E o mestre ele entrou lá no furgão, né, naquele ônibus. Só que ele tá cercado por militares. E aí o brigadeiro fala, ele tá cercado, a gente vai vencer dele. Aí o doutor fala, ó, não é bem assim. Você tem que tomar cuidado porque ele é todo cheio de truque. E aí nisso ele sai, tipo, com as mãos pra cima. Aí o brigadeiro fala lá, conseguimos. Aí ele fala, sem certeza? O doutor tá o tempo todo, calma, gente, não vai cantar vitória antes da hora. Calma, mas fala, mãozinha pro alto, não sei o quê. Quando ele vê que a galera não tá fazendo nada, ele puxa uma arma e vai pra atirar no Yates. Aí o Yates descarrega um revólver nele. Sim. Dá uns 3 tiros por aí, aí você vê que ele vai... aí cai no chão morto. Aí, ó, pronto, morreu. Aí eles vão chegar perto pra ver o corpo. Pá, Pratt. O que é? Só que não é Pratt ainda, porque a gente vê lá que tá o Delgado caído, só quando a câmera chega perto, é a máscara de borracha e plau. Mais justamente um truque do mestre. O dono da fábrica, que morreu ali. Não era o mestre ali, gente. Era mentira! Era o cara com a máscara de mestre. Isso. E o mestre ainda tá no ônibus. Ele ainda tenta atropelar o doutor, né? Sim. Vai. E aí o doutor consegue desviar, ele segue a estrada, pé embaixo e vai e some no horizonte. Foi-se embora, né? E aí, a cena final aí do arco, eles voltam lá pro laboratório, né? Tá o doutor e a Joe. E aí, ele diz pra ela que agora ele tá preso na Terra. E aí ela fala assim, ele vai fugir. Ele fala, não, então, lembra do troço? Eu dei o meu. Aquele que eu entreguei
foi o da minha TARDIS. Ah, mas e aí? E o da minha TARDIS tava quebrado, ele vai tentar usar e ele tá preso aqui. Ele tá ferrado. Aí ela fala, mas isso não é perigoso, ele tá preso na Terra com a gente? Aí o doutor fala, mas eu confesso a você que eu tô até empolgado. Tô até empolgado. Mal ver ele outras posso vezes. esperar por isso. E acaba o arco, gente. Olha, eu tenho diversão aqui. Não, eu tenho entretenimento agora. E tipo, é isso. A mensagem que fica a gente não vai ver o mestre voltando. Porque ele ainda tá por aí. Telespectadores, esse personagem vai voltar. Ele bastante. vai voltar, hein? Se você gostou dele, fica ligado, hein? Todo mundo gostou, óbvio, gostou. Quem não gosta do mestre, na verdade? Então, assim, é muito legal porque ele também pavimenta o caminho pra essa nova temporada que tá estreando. Sim. Faz as pessoas ficarem com essa expectativa de tipo, ele vai voltar. É que nem a gente na 12ª temporada, né? Sim. O mestre vai voltar, tipo... Só que aqui ele volta muito mais do que o mestre do Sacha Dhawan voltou. Mas... porque ele tá em todos os arcos e tal, mas, gente, é muito sensacional. E você vê que nessa hora também, nessa cena final do Dr. Quadio, ele já tá super afeiçoado a ela. Sim. Tipo, tudo funcionou muito bem, teve uma harmonia muito boa de elementos dentro desse arco e que faz ele funcionar incrível, eu gosto muito bem. É uma excelente estreia de temporada, Sim, na verdade. é uma excelente estreia de temporada de personagens, de elementos, né, cara? Como a gente falou. Tudo a dá base certo. pro mestre foi setado aqui e tem uma porrada de coisa que você vê até hoje, cara. Com certeza. E um arco bom desse, eu tenho certeza que tem curiosidade a dar com pau também. É lógico. A dar com um pedaço de plástico. É verdade, é verdade. Bom, gente, vamos lá. Terror of the Autons, temporada 8, episódio 1, arco 1, né? É Serial. Episódio de 1 a 4, são 4 episódios. Isso, foi ao ar entre 2 a 23 de janeiro de 71. Então você vê, né, que a gente falou que agora cada temporada tem menos episódios do que a Era Trotton, né? A Era Trotton, ela corria o ano inteiro. A partir da Era Pertwee, não corre o ano inteiro. São só 6 meses. Vamos dar um descanso pra essa galera. Vamos fazer também menos não tem e melhor. dinheiro. Vamos fazer menos e melhor. E também pra evitar essa coisa de arcos muito longos, né? Então, beleza. A série corre por 6 meses. Então, o pessoal ficou sem assistir Doctor Who por 6 meses. Rolou um hiatinho, né? E outra coisa também, que assim como na temporada passada, a gente vê muito reflexo disso de fazer uma coisa mais enxuta, né? Porque na temporada 7... a gente tem só 4 arcos, tudo bem, que tem arcos mais compridos, mas a produção da coisa toda era muito menor. Muito menor, tudo muito mais enxuto, menos orçamento. Então, assim, eles estão realmente... O Barry Letts que está trazendo essas mudanças. E as gravações ocorreram entre setembro e outubro de 1970, né? O roteiro é do Robert Holmes, sim, o mesmo de Spearhead from Space. Sim. E a também, marca dele são os Autons. E também um dos rostos de Brain of Morbius. Sim. Então ele é um dos doutores, Sim. entre aspas. E lembrando também que essa é a última aparição dos Autons e da Consciência Nestlé na série clássica, voltando apenas em Rose, na série moderna. Também no início de temporada. Pois é, isso que é muito legal, né? O título desse episódio, antes de ser Terror of the Autons, era The Spray of Death. Que é justamente o spray que vai na cara da Jo no final. O spray da morte, quer dizer, você pensa que esse era o plano, né? As florzinhas iam jogar os sprayzinhos na população inteira e matar todo mundo, né? E o Barry Letts, pra essa temporada, ele decidiu fazer uma série de alterações em relação à 7ª temporada. Primeiro porque ele não foi produtor da 7ª desde o início. Verdade. Ele entrou depois. Então, assim, pra essa, como ele teve tempo de se planejar, ele falou, vamos mudar umas coisas. Em primeiro lugar, eu quero fazer 5 arcos menos longos, assim. Eu não quero arco de 7, 8, 10 episódios. A gente agradece, Barry Letts, obrigado. Porque ele queria ter mais premieres. Então ele pensou assim, não, vamos fazer o seguinte, cara. Premiere de arco, no Premiere de arco. Eu quero ter mais primeiros episódios esse ano para as pessoas se empolgarem. Porque aí eu consigo estar na mídia o tempo todo. Ainda era menos do que tinha nas outras temporadas da clássica, mas em relação à 7ª temporada é mais. Porque, de novo, 4 episódios, nesse já são 4 arcos, nesse já são 5 arcos. Já aumentou o número de arcos. E acabou esses arcos imensos, cansativos. Não, ele não quer mais Tiro no fazer. Inferno, maravilhoso. Podia ter 70 arcos que eu vi. Que tudo bem, 70 episódios. Que não ia ter problema, né? Ele também mudou todo aquele lance de rotina de gravação. Não tem mais essa coisa de ensaia num dia, grava. Ensaia, de novo, grava. Não. Agora, a logística vai ser priorizada. Tem cenas do laboratório? Vamos fazer.
tem cena em Uma externa. lógica tão simples. Né? É ridículo hoje, né, gente? Hoje é óbvio, a gente sabe que as coisas são gravadas fora de ordem. Mas em Doctor Who até então, não. As coisas eram assim. Era pra facilitar na edição. Mas a filmagem é essa semana do episódio X. Monta o laboratório. Aí a BBC vai usar aquele estúdio pra filmar outra série. Desmonta. Semana que vem, monta de novo. Mano, sério, pra quê? Vocês são malucos, né? Berlitz que falou, vamos parar com esse negócio aí. O cara era um gênio. Exatamente. Outra coisa que ele falou é, eu vou mudar um pouco o lance dos personagens. Ele não gostava da Liz Shaw. Ele achava que a Liz era esperta demais, sofisticada demais, autônoma demais. Ela não precisava tanto do doutor para assim. trabalhar com o doutor, então eu vou trazer uma nova companion, que é a Jo Grant, e também vou trazer o Yates, inspirados aí em Jamie e Victoria. Ele queria ter esse contraponto de... Victoria? Caramba. De 2 companions, porque ele trabalhou em alguns arcos ali daquela época. Assim não é, porque quando a gente fala assim, às vezes a Zoe acaba marcando mais que a Victoria, né? Mas... Sim, mas ele queria esse contraponto de um personagem masculino e um feminino novos para o doutor. E também ele falou, para deixar essa temporada mais interessante, eu vou criar o Moriarty do doutor. A inspiração 100% foi o Moriarty do Sherlock Holmes. E aí ele chamou o ator Roger Cesar Marius Bernardi de Delgado Torres Castilho Roberto. Olha aí, que nome, um belo nome de um belo homem. Esse nominho aí pequenininho. E mais uma vez, o Barry Letts assume a direção desse arco. Ele fez isso com metade lá do inferno. Parece que gostou, né? Que aí ele falou assim... Metade do inferno. Ele dirigiu metade do inferno. Um ótimo inferno, inclusive. Ele dirigiu esse arco inteiro, mas, como a gente falou aqui na semana passada, a BBC não permitia que se colocasse crédito para a mesma pessoa em 2 posições diferentes. Tanto que se você olhar os créditos desse episódio, não tem crédito de direção. É verdade. O Barry Letts entra só como produtor, mas ele recebeu o dinheirinho como diretor. Ele recebeu duplamente. Sim. Ele recebeu duplamente. Justo. Ele só não recebeu o crédito na tela. E o Head of Drama da época permitiu que ele fizesse isso a cada temporada. Liberou, né? Pode fazer. Mas é um só. Porque senão vira bagunça, né? Então ele só permitiu um. Bom, vamos falar aí do casting da Jo Grant, que é a Katie Manning. Mais de 50 atrizes britânicas fizeram o teste para ser a Jo Grant. E eles já tinham pré-selecionado 3. Não falaram os nomes, aí não temos os nomes. E aí, lá no final do processo de teste, aparece a Katie Manning. E no dia seguinte, eles oferecem o papel para ela. Caraca, foi automático. No dia seguinte, eles falaram assim... É muito carismática. Não, na hora ela conseguiu o papel, e é muito louco, porque ela era tão boa. É tão boa ainda. Que ela já tinha, inclusive, sido oferecido para ela um contrato na MGM nos Estados Unidos. Caraca. Era pra ela já ter ido, só que o pai dela pediu pra ela ficar no Reino Unido. Obrigado, pai da pai Katie Manning. Senhor Manning, né? Obrigado, Senhor Manning. Obrigado, Senhor Manning. E ela falou, tá bom, eu vou tentar um trampo aqui. E ela consegue entrar em Doctor Who. Então, assim, por pouco a gente não perde a Katie Manning pra América. A América não merece uma estrela dessa. E vale dizer que ela chegou atrasada no teste, não conseguiu ler o roteiro porque ela usava óculos e ela esqueceu de levar os óculos. Pode crer, ela fica cegona sem óculos. Ela não consegue. E o lance é o seguinte, o Pertwee já tinha conhecido a Katie Manning uns meses antes em algum outro trabalho, e ele já tinha aprovado ela também. Então juntou que os produtores gostavam dela, o Pertwee gostava dela, carisma na hora e foi. Isso é uma coisa que você vê em toda entrevista que você vê a Katie Manning falando do Pertwee, ela fica muito emocionada a falar dele. Ela sempre fala, ele era muito gentil, ele era muito legal, era um ótimo amigo. Ela amava esse cara. Eles eram próximos de verdade, assim, né? Existia uma amizade realmente fora das telas. Geralmente isso acontece entre companions e doutores, mas no dela você sente bastante, né? Isso. Ela tem muito carinho, né? Pelo Pertwee e tudo mais. Já o Mike Yates, o Barry Letts, já tinha escolhido um outro ator, só que esse ator não ia estar com a agenda disponível. O ator em questão é Ian Marter, o companion Harry Sullivan. É verdade. Era pra ser o Yates, só que ele não tinha agenda pra época, ele tinha outros trabalhos, outros compromissos. Ele falou, não vou conseguir gravar 6 meses com vocês. E aí o papel foi pro Richard Franklin. E aí, né, depois o Ian entrou realmente pra série. Sim. Mas não foi dessa vez. Ainda não. Mas depois deu certo também, então deu tudo certo.
A Kate Manning, ela conta uma história sobre o primeiro dia de filmagens em Doctor Who. E não foi muito bom, não. Porque... No seu pé. Foi aquela cena que a gente falou, né? Que ela teve que sair ali correndo do carro, aí ela corre ali pelo mato e tal. Ela torceu, ela rompeu os ligamentos do tornozelo. Tiveram que cortar a bota dela do pé, porque ela não conseguia mexer o pé. Levaram pro hospital. Caraca. Primeiro dia de filmagem, gente. Você não tá entendendo. Imagina. Que azar, né? Primeiro dia no trampo. Merda, né? Primeiro dia no trampo. Você já tá nervoso. Você não sabe o que vai acontecer. Aí você é levado pra porra do hospital, entendeu? E o lance é o seguinte. Um dos caras que levou ela pro hospital foi o assistente de produção Nicholas John, irmão da Caroline John, que era a Alice Shaw. Antecessora dela. E aí ele fez uma piadinha, ele falou assim pra Kate Manning. Minha irmã não torceu o tornozelo. Não, isso ia ser foda, mas não foi isso. Ele falou assim... Olha, já se machucou no primeiro dia, hein? Vão ter que te substituir. E ela ficou boladaça. E ela falou pro Pertwee. E o Pertwee deu uma chamada nele. Caraca. Ele falou, qual é? Ela é minha co-star. Você vai zoar ela assim? Não pode não, hein? Eu quero respeito com meus colegas de trabalho, hein? Olha aí, que homem. Ele chamou na chincha. Tá certo. Inclusive, tem vários relatos do Pertwee chamando várias pessoas na chincha. Ele não deixava barato. Cara, marinheiro, rapaz. Vai zoar marinheiro na cara assim? Ele Royal Navy, meu irmão. Não se segurava, não. Tá brincando. Não se segurava, não. Os caras queimam muita batata pra ficar ouvindo gracinha aí, irmão. Exatamente. Tá louco. E outra coisa que a Kate Manning, ela lembra também, né, sobre as gravações desse arco, é que ela ficou maluca com o negócio do circo ter animais ali engaiolados. Sim. E ela falou, tiveram que me tirar de lá. Eu fiquei muito puta. Eu não queria ver os bichos presos. Caraca, olha aí como a atriz super passa pra ativista. personagem, né? Porque a Jo, a gente vai ver ao longo do tempo dela ativa como companion, que dura um tempo legal, que ela é totalmente pró-natureza e tal, tanto que a gente vai chegar no momento que isso vai ser bem tratado na série. Sim! Eu não sabia que a atriz era toda assim também. Você viu que legal, que fofo da parte dela? Muito foda. Circo é foda. Hoje em dia a gente sabe que... Ainda bem que acabou essas porcarias. Primeiro que circo quase não tem mais, né? Eu tenho... Tem o Circo de Soleil. Tem o Circo de Soleil, mas eu vou te falar, porque eu já comentei isso aqui algumas vezes, eu tenho alguns parentes no circo mesmo. É verdade. E não tem mais. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, tinha esse meu primo que era o pai, a mãe e o menininho, eles eram do circo. E eles, tipo, a vida deles era no circo, era uma vida circense real. Olha só, que E foda. com o tempo, tipo, acabou. Eles viraram entertainers, né? Um virou ator, outro não sei o quê, mas o circo foi embora, já era. Ficaram entendeu? dentro do ramo do entretenimento, mas não no circo. Porque acabou. E acabou muito, eu acredito, por conta disso. Porque antigamente era liberado você ter, tipo, macaco, elefante, leão e tal. Vários. E aí começou a baixar um monte de regra, tipo, maltrato animal, porque a gente sabe que tinha uma porrada de circo. Tinha, gente. Deixava os bichos subnutridos, essas merda. Ai, que dó. E aí começou a bater de tirar e o circo sem os bichos não tem o mesmo brilho, né? Porque, por mais que a gente saiba que isso é perigoso, pensa, eu tô falando de um entretenimento de uma época que não tinha tempo, muitos por exemplo. Anos atrás. Eu tô falando isso de eu lembrar, mas era assim, eu lembro já de um negócio downfall. Sabe? Sim, já a gente era, pegou a ninguém mais decadência ia no do circo. Mas imagina, tipo, anos 50, 60, 70, era o circo grande. era um entretenimento gigante. Você ia pra ver os bichos na tua cara, assim, sabe? Você ia ver o cara dominar um leão e tal. Então, porque tira esses elementos que levavam meio que uma magia pro público, ele enfraquece, né, cara? Mas eu acho que mas é foi justo, mas bom, tem que tirar mesmo, porque maltratava a beça os bichos. Maltratava muito os bichos e isso aí não é legal, não é bacana e tá certíssima. Tem que amar os bichinhos, cara. A gente ama os bichinhos, não é verdade? É verdade. O leão nada mais é do que um gato grande. Na verdade, o gato nada mais é que um leão pequeno. Também, exatamente. Se ele pudesse matar a gente, ele matava. Matar, bom. Não deu comida? Tenho... Não, mentira. A gente fala assim, mas o Vale é maior gato bonzinho, cara. Não, o gatinho é amoroso bonzinho. demais, é cara. amoroso, de judiação. Você acredita que a gente tá gravando, ele sabe a hora que não é pra ele ficar, cara? A gente começa a gravar, ele sai e ele não dá um pio, cara. E aí, na hora que a gente acaba, ele volta na hora. Já aparece o bichinho ali, ó, virando o sofá. É muito bonitinho. Gato inteligente, gato treinado. Gato treinado. Vai brincando. Muito bem, gente. No episódio 3, nós temos uma cena muito boa de um cara caindo. Mas caindo não, né? É uma ribanceira, uma né? Ribanceira, né? É uma ribanceira enorme. E aí, eu tô assistindo a cena ali, eu já tinha lido, né? E aí quando acaba a cena, eu falei, você prestou atenção nessa cena, Fred? Ele falou... É um bonecão. É um bonecão. Então, não é um bonecão. Então, porque eu gosto de detectar os bonecões.
E aí eu vi, por exemplo, o cara que cai da torre, óbvio que é um bonecão. Aquilo nenhum não ser humano tem ia aguentar dúvida, ali. Mas esse da ribanceira foi assim, eu vi o cara caindo, eu falei, caraca, mas óbvio, é um É bonecão. uma puta Não, queda. Aí eu falei, uma queda ganha, uma ribanceira bom. Bem, isso óbvio que é um bonecão, mas esse bonecão tá tão durinho. Aí ela até falou, aí, o que é? Eu falei, é um bonecão, deve ser um boneco de pano, um manequim. Ela falou, não, uma pessoa. Eu falei, porra, porque E o cara dá uma pra rolada sinistra. Não, e dá pra perceber que é uma pessoa, porque ele rola e rola. E ele levanta, não tem corte, né? Não tem corte. Rola, tipo... É uma boa rolada. Cara, não sei quantos metros ali, muitos metros ele rola. Sim. Ni que ele cai, ele já levanta e sai andando. Como se nada tivesse acontecido. Como é um O boneco? dublê Não tem como. O dublê é um bicho sinistro, né, cara? Ele Sim. sabe cair. Vamos é dar... uma habilidade muito foda, Vamos né? dar nome a esse ser maravilhoso. O dublê é o Terry Walsh. Um herói, cara. Terry um herói Walsh, da queda. parabéns, de verdade. Ninguém cê rola é uma foda. ribanceira como o senhor, cara. Com certeza. Mas é verdade, né? Nem sei se tá vivo ainda, Se mas tiver... palmas. Alguém dá o Oscar de cair da ribanceira pra esse cara. Se tiver uma premiação de dublês, né? Deve ter. Zoe Bell Provavelmente. deve ter uma porrada. Exato. Por favor, alguém dê para Terry Walsh que ele merece. E temos aí no episódio 4, né, o personagem aí que é o filho do cara da fábrica, né, o diretor da fábrica. Que morre no final. Ele morre porque é o mestre com a... O ele mestre tá com a máscara do botou a máscara mestre. do mestre e bota ele ali pra tomar o tiro. E aí, o que aconteceu? O ator, que é o Michael Wisher, ele fez uma morte tão convincente, que a produção falou, meu Deus, desmaiou. Eita, morreu mesmo. Não, desmaiou. Não, morreu Eita, não. morreu, não era festinha, era bala mesmo. Não, e, tipo, ele ficou tão parado, tão estático, que eles falaram, ele desmaiou, porque ele sufocou com a máscara. E aí corta, e aí ele levantou. E aí, beleza? Tá tranquilo? De boa. Sabe o que é isso? Comprometimento. Cara, atuação, qualidade, rapaz. Então vamos dar Não também. tem efeitinho Não. pra fazer no respirar. Aqui eu seguro a respiração 5 minutos, amigo. Exatamente, então vamos dar aí pra Michael Wisher o Alguém prêmio. dá o Oscar de ficar estatelado no chão pra esse cara também. Exatamente. E aí, falando de uma coisa já um pouco mais triste, né? Nós sabemos aí que o Nicholas Kearney, durante esse arco, serve. ele passou por um problema de depressão leve, mas passou. Bateu, né? E o Barry Letts e o John Pertwee perceberam que ele não tava legal. Aí eles falaram assim, cara, relaxa. Fica um pouco fora, a gente reescreve algumas cenas, tira um pouco de diálogo. Se você tiver que aparecer por trás, a gente coloca um dublê, vai se cuidar. E ele ficou, acho que coisa de uma semana fora pra conseguir se recuperar e depois voltou de boa, assim. Mas sim, Precisava de um tempo, né? ele teve sim um pequeno... Um ataque de pânico, talvez? Eu não sei, né? Aqui fala depressão, a gente não sabe exatamente como eles diagnosticavam, mas ele ficou mal. Mas, graças a Deus, voltou, deu tudo certo. Caramba. Ficou de boa depois. Isso é interessante ver que como a equipe da época, eu não digo só os atores, né? Cast and crew mesmo. Como eles eram unidos, né? Tipo, Sim, em qualquer isso situação, é muito amigo, você tá legal. mal, se for um babaca na direção, engole esse choro aí, para de palhaçada e vem trabalhar. Mas E não. nesse caso, não. O Barry E a Letts gente foi sabe- super compreensível, sabe? A gente sabe que na história de Doctor Who como um todo, vão ter momentos em que tem gente na produção, na direção ali. Que não é Os compreensível. Michael Graves, tudo bem, ele era chefe de tudo, né? Aham. Mas vai ter uma galera babaca mesmo. Tem. E nesse caso não, tipo, Não. pô, você tá mal? Toma o teu tempo aí, cara, relaxa. Tira uma gente dá um semana, fica de boa, a gente dá nosso jeito aqui. Aham. Então foi bem legal da parte da produção e que bom que Nicholas Kearney ficou bem depois. Grande cara. E Ótimo aí, nome. eu vou fechar as curiosidades com um mito, O mito. que é uma coisa que surgiu rumores. Rumores. Saudade quando essa palavra tinha um contexto Ai, que não era uma bosta, Eu devia né? ter falado rumores, não mitos. Tudo bem, a gente Mas tudo entende, bem. a gente entende. Não vamos deixar ele destruir uma palavra legal. Exatamente. Existiu um rumor por aí, não sei quando surgiu, mas surgiu, Da onde tiraram essa merda? que a nova vilã da temporada não seria o Delgado, e Vilã? sim uma mulher Caramba. que seria conhecida como The Controller, que seria uma Time Lady. Pô, isso é maneiro, hein? Seria uma senhora do Proto-Honey. tempo. Seria uma senhora do tempo. Inclusive, tem até nome de elenco. Disseram que seria a atriz Susan Jameson. Que é quem? Sou meio ruim com o nome de ator. Eu vou falar aqui sobre ela rapidamente, que, na verdade, essa é uma atriz que fez coisas para Big Finish depois. Ela fez a coleção The Nest Cottage Chronicles, como a personagem Fenella Wibsey. Confesso que nunca ouvi, é do Quarto Doutor. Tá. E ela também foi selecionada para um outro papel em Doctor Who,
na 8ª temporada, em Colony in Space. Ah, que tá daqui a pouco já, Que tá pra chegar. tá pra chegar, mas ela foi escolhida. Aí o Head of Drama falou assim, esse papel não pode ser de uma mulher, tem que ser um homem interpretando assim? esse papel, porque senão vai ficar meio sexualizado. Enfim, ele ok. não quis uma mulher no papel, mas ela recebeu mesmo assim. Ah, Ela ok. foi escolhida, não atuou, recebeu Dá a minha bucha aí, tá maluco? e depois foi fazer Big Finish. E essa atriz, em Mas tese, depois, muito depois, seria né? The Controller. Isso é um puta de um rumor, porque desde sempre, todo mundo que você vê, todo documentário que você assistir, vai estar lá o Barry Letts e todo mundo falando que o mestre sempre teve... sempre foi homem, sempre foi concebido como personagem masculino. Na criação, né? Na E gênese sempre foi pensado para o Roger Delgado. Ninguém fez audition. Ele foi escolhido, Foi pra ele o ele foi personagem. chamado, ele aceitou e ele entrou. Não teve outras auditions para o papel do mestre. Então, assim, isso é um puta mito, um puta rumor, mas as pessoas gostam de falar, né? Pô, mas eu vou te falar. Queria esse personagem aí. Seria legal. É sempre bom ter uma Senhora do Tempo evil a mais. Seria pô. legal, mas... Dá a Controller aí, Big Filho. Faz aí. Faz aí, Big Finish. Faz aí, pô. Faz aí o Lost Stories, né, cara? Pode... Caraca, ia ser maneiro mesmo. Ó, isso ia ser foda. Ia ser legal. E é isso, gente. Demorou muitos e muitos e muitos anos pro mestre se tornar mulher, né? Sim, e demorou muitos e muitos décadas. Bota a década nisso e também demorou muitos e muitos anos pra aparecer uma, entre aspas, mestra. Que a Honey, ela funcionou muito tempo como a contraparte feminina do mestre. Com certeza, também demorou a peça. Demorou. Só vai aparecer lá com o sexto doutor lá na caixa prego, lá na frente. Então, assim, essa coisa de mulher senhora do tempo vai demorar um pouquinho pra aparecer, mas também quando aparece é só felicidade, Que na maneiro. verdade. Podia ter uma referência aí, sei lá, a Míssil se chamando de controller só de sacanagem, Cara, sabe? isso ia ser muito legal, né? Eu ia gostar muito. Olha aí. Mas era mentira. É mentira. Era só rumores. É. E é isso aí. E é isso. Por hoje, as curiosidades Marcão. deste episódio. É isso, estreando aí, mais uma vez, uma nova era de Doctor Who. Sim. Apesar de ser o mesmo doutor, Mas com é a algumas era alterações. mestre, amigo. Não é o começo da era Pertwee, essa já começou, mas é Não. o começo da era Delgado, amigo. Que é a melhor era Meu de amigo, todas, né? Como eu gosto desse mestre. Bem, vocês notam-se que eu gosto bastante. mas Não, a gente não percebe, demais, cara. não. Eu gosto demais da encarnação do mestre, eu gosto muito do personagem do mestre, então... Não, ele é incrível, né? Toda a concepção dele. De novo, a gente tem que dar os créditos pro Barry Letts e pro Terence Dicks, tá, gente? Porque o roteiro é do Robert Holmes, mas o Dicks, ele fez muitas alterações ali, a concepção é dos dois. Temos que dar os créditos a eles, porque realmente eles criaram um personagem tão forte, tão forte, tão forte, que até hoje ele continua fazendo as mesmas coisas e a gente continua Verdade. achando interessante. Sim. Então esse crédito tem que ser dado. Alguém dá um Oscar, Alguém dá né? um Oscar pra Dá todos... um Emmy, dá um BAFTA. Dá tudo, cara. Todos os prêmios que eles merecerem, cara. Mas um prêmio que vocês vão ganhar aqui agora... Não é um Oscar, não é uma estátua de ouro, mas são nossas palavras, são nossas notas aí de Hartnell a Whittaker para O Terror dos Altons. Thaís, por favor. Cara, eu acho que pra Terror dos Altons... Eu tô ali entre um Smith e o Capaldi, Olha cara. aí, olha aí. Um Smith e meio. Não tem o Smith mãozinha, não, né? Não tem. Um ou outro, decida-se. É um Smith in The Day of the Doctor. Tá bom, então 11 pra você. Isso. Ok. Eu dou um Capaldi. Porque nada mais justo do que um 12º doutor pra ser a nota... É verdade. Pra ser a nota de um Pertwee aí. Perfeito, Ainda mais perfeito. porque ele também tem um mestre dele. Pois é. na Que é verdade, a Missy. E teve dois, né? Porque ainda veio o Cine pra ajudar. Olha Então, que coisa boa. é isso, eu dou um 12, mas um belo de um 12, porque Terror of the Altons, gosto bastante. Merece. É daqueles episódios, arcos, enfim, histórias essenciais. Você não pode Essencial, deixar, não. como eu sempre gosto de Não falar, tem não que se falar. pula nada. Doctor Who não é corda pra pular. Mas assim, essencial, John Pertwee, essencial, mestre. Terror of the Altons. O Terror, ele é fundamental no quesito entrada do mestre na série. Pela primeira vez em Doctor Who, é a criação do mestre. E também pela entrada da Jo Grant. Inclusive, Né? esse arco ele é tão importante que ele é um dos poucos arcos da série clássica a serem comercializados legalmente no Brasil. Pois é. Você lembra daquela coleção Monstros, né? Que era uma caixinha, vinha com um disco com
Um arco da clássica e um episódio da moderna. O do mestre, a gente tinha justamente os episódios do mestre lá dele maluco do frango já do finale. Sim. E o que vinha dele de série clássica era Terror of the Elton. Gente, é fundamental, assim, pra mim esse é... Tudo que é estabelecido nesse arco perdura por muito tempo, tanto o Lance do Mestre. A Jo Gwen é uma companion que também vai fazer muita diferença. Ela é uma companion inesquecível e fundamental na vida do doutor, assim. Não tem o que falar. Unity ela já tinha sido estabelecida, mas a gente tem mais uma pessoa nova na Unity que vai ganhar destaque. É muito legal, porque primeiro a gente só tem o Brigadeiro como destaque. Aí dali a pouco entra o Benton. Aí dali a pouco entra o Yates. É bacana, vai estabelecendo uma sensação de união muito grande, assim, estabelece muito as bases para as histórias da Era Pertwee, assim. Então, tudo nesse arco é bom. Tem nada de ruim nesse arco. Não consigo pensar em nada mal executado nesse arco. Não, foi super bom. O tamanho dele é bom, 4 episódios. Exato, tudo encaixa. É tudo maravilhoso, cara. É tudo incrível. Um arco que você tem que ter aí guardado do lado esquerdo e direito do seu peito quando você for passar dos dois pra corações. Algum amigo, exatamente, para algum amigo assistir a série clássica aí. Com e certeza. outra coisa que você faz também, como a gente sempre gosta de falar, é vir contar pra gente o que você achou. Uma coisa que eu gostei é que antes da gente começar a gravar, eu geralmente boto a GIF, né? Vamos rever esse arco aqui. Teaser. E várias pessoas vieram falar assim, putz, eu adoro o Delgado, ai que bom, tava esperando chegar nessa... Fofo. Eu fiquei muito feliz. Muito legal. Então você que tava esperando chegar a Era Delgado, esse momento maravilhoso, vem falar com a gente aí nas redes sociais, vem dar o olá, vem dar o parecer de vocês sobre Terror of the Altons. Com certeza. Redes sociais, essas que você sabe muito bem quais são, Facebook, Instagram e o Pássaro de Plástico, que vem controlado pela Conceição Stene, que é justamente nosso Twitter. Você acha a gente em todas as redes sociais por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Exatamente. Um outro lugar que você também acha a gente por Dr. Who Brasil é lá no Apoia-se. Você pode apoiar a gente em nosso financiamento coletivo a continuar produzindo conteúdo para todo mundo. Não é uma mensalidade, não é nada, nada nosso vai ser pago, mas caso você queira ajudar os produtores de conteúdo que você gosta, você entra lá em apoia.se/Dr. Who Brasil, escolhe com quanto você quer apoiar e ajuda a gente a continuar crescendo, certo? É, isso aí. Não esqueçam também de seguir a gente lá no Twitch, em twitch.tv/Dr. Who Brasil, para acompanhar as lives que a gente vem fazendo por lá nessa época de quarentena. E não deixe também de assinar a gente no seu feed de preferência aí, independente de onde for, se for pelo RSS, iTunes, Spotify, enfim, você sabe onde é que é. Não deixe de seguir lá para na hora que sair podcast ele chegar para você quentinho ali, com a força de um Alton. Puro creme do milho. Exatamente. Forte que nem esse começo da temporada. Exatamente. Certo? Vocês já sabem que eu vou falar isso, mas foi maravilhoso revisar esse como arcão sempre, né, aí gente? do mestre com vocês. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou. Tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.